Aleluia, Pai, nós te rendemos graça, nós te louvamos, te engrandecemos. Obrigado, Pai, porque Tu és nosso Pai, Tu és nosso Senhor. Nós reconhecemos o Teu senhorio, Pai, nas nossas vidas, a Tua paternidade sobre nossas vidas. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te engrandecer, para Te entronizar. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Pai. Tu és, Pai, o nosso supridor. Tu és nosso consolador. Tu és nosso protetor. Tu és a nossa torre forte. Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Tu és o grande eu sou nas nossas vidas, Pai. E nós estamos aqui para declarar, para falar o quanto nós amamos o Senhor. A nossa vida, Pai, é para o Senhor. Nós queremos viver uma vida que Te agrade, uma vida, Pai, que realmente nós possamos compreender a Tua grandiosidade, o Teu amor, a Tua fidelidade sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, nós estamos aqui rendidos ao Senhor para Te declarar e Te falar: nós Te amamos, nós Te exaltamos, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor. Fala, Pai, opera, fala conosco. Nós estamos aqui abertos para receber toda a instrução vindo da Tua parte, Senhor. Nós cremos, Pai, que hoje nós estaremos aqui diferentes de como entramos, porque nós estamos aqui rendidos, com os corações abertos para receber essa palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, tem toda a liberdade de agir neste lugar. Declaramos, Pai, que hoje será um culto extraordinário. Cremos em milagres acontecendo, cremos em novo nascimento, cremos em cura. Nós cremos em Teus dons se manifestando nesta tarde, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós Te rendemos graça, nós Te louvamos, Te agradecemos, porque o Senhor é digno, Pai, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Aleluia, glória a Deus. Pode assentar. Que maravilha, amado, estarmos aqui esta tarde para louvarmos e engrandecermos o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. A Bíblia diz lá em Colossenses que tudo foi criado por Ele e por meio dEle. Então nós estamos aqui para louvar e engrandecer esse nome poderoso que é o nome de Jesus. Você se alegra com isso? Amém, glória a Deus. Então gera expectativas. Hoje Deus vai falar muito conosco. Amém? Queria saber quem fez aniversário durante essa semana, aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Se você completou o ano em alguma das áreas da sua vida, nós queremos apenas essa oportunidade para estar orando por você. Ninguém nasceu, ninguém casou. Glória a Deus. Verbo News está no ponto? Então vamos de Verbo News. Fique ligado na nossa programação. (6 de abril, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Experimentar ser aluna Rema foi uma das melhores experiências que eu vivi até aqui. O Rema, ele tem um ambiente diferenciado. As aulas, elas não são aquelas aulas apenas teóricas. De fato, são práticas. Como a escola traz, é um centro de treinamento. Então, nós estamos inseridos em um ambiente que vai nos preparar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E algo que eu acho que impactou bastante a minha vida foi a presença dos nossos professores de forma tão diligentes, tão disciplinados e tão dependentes do Espírito. A unção que eles carregam e que eles trazem para o ambiente da sala de aula é algo que de fato nos transforma com o ensino da palavra. Aquela palavra, ela chega e, como eles tanto falam, luz chegou até nós. Não tem como ou não tem outro lugar melhor para você usufruir e fluir naquilo que o Senhor quer. Então a palavra revelada, ela está aqui. Os professores, eles estão disponíveis para levar aquilo que o Senhor quer repassar mesmo aos nossos corações. Então entenda que sempre haverá uma escola perto de você, até porque o Rema é o melhor e maior centro de treinamento bíblico do mundo. E se eu fosse você, eu não deixava essa oportunidade passar. Foi dada a largada para a Maratona Rema 2025. A matéria Como Ser Guiado pelo Espírito está aberta ao público com a professora Sameira e Andréa.
E quem trouxer mais visitantes durante esse período ganha 1 ano de Rema pago. Essa é a sua oportunidade de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter a sua vida completamente transformada, com todas as mensalidades pagas por 1 ano. Durante o período de aulas abertas, o Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite e faça sua matrícula e tenha a sua vida completamente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timon, e se você ainda não está participando de algum BC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer o seu casamento no Bodas às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. Agora eu tenho uma super novidade para os adolescentes da nossa igreja, os Lifezeiros de Coração. Em julho teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Hoje começam as inscrições para o Life Camp, então você que é adolescente já pode garantir sua inscrição no valor promocional do primeiro lote. Ao final do culto, passe no balcão de informações e faça já a sua. Hoje queremos te indicar o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito do Reverendo Kenneth Hagin. Você já se perguntou como reconhecer a voz de Deus e ser verdadeiramente guiado por Ele? Neste livro você vai aprender de forma clara e fundamentada na palavra como desenvolver sensibilidade à direção divina e tomar decisões alinhadas à vontade do Pai. Este livro é essencial para quem deseja viver com propósito, sem dúvidas e sem medo do futuro. Deixe de lado a incerteza e aprenda a ser conduzido pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Então não perca mais tempo, passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia. Tem alguns avisos que eu quero reforçar com vocês já viram aqui no nosso Verbo News, mas eu queria reforçar que as matrículas do Rema ainda estão abertas. Nós estamos aí na reta final. Então, se você ainda não fez a sua matrícula, essa é a sua oportunidade. Então, não deixe essa oportunidade passar. Agarre essa oportunidade e faça o Rema. Com certeza, sua vida será completamente transformada. Pode ser que você veja muitas pessoas dando testemunho, como a Laila deu aqui, como outros testemunhos que nós já vimos. Com certeza, amados, você fica analisando e falando, rapaz, será que realmente o Rema faz tudo isso? Eu confirmo para você, faz. O Rema mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou o meu ministério, né? E mudou não somente a minha, mas com milhares de pessoas ao redor do Brasil e ao redor do mundo. Então, com certeza, você fazendo o Rema, a sua vida também será transformada e você estará nessa contagem das pessoas que tiveram a vida transformada pelo Rema. Então, você pode passar ali no nosso balcão de informações, fazer a sua matrícula e ter sua vida completamente transformada também. E um outro aviso importante do Rema é que a nossa matéria que nós estamos tendo agora, que é a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito, com a nossa professora e diretora Sameira Andréia, também está aberta ao público. Então, você também tem essa oportunidade de vir degustar um pouco dessa palavra e ser alcançado e abençoado com essa palavra ministrada aqui no Rema. Então, amanhã você tem essa oportunidade. Então, você pode vir e, como é aberta, você também pode trazer pessoas, convidar
pessoas para também estarem aqui recebendo essa palavra maravilhosa e sendo abençoado em nome de Jesus. E um outro aviso importante, maravilhoso, é que também nesse período dessa matéria aberta nós estamos com a nossa ação excepcional, que é a Maratona Rema. O que é essa maratona? Se você trouxer o maior número de visitantes aqui para o Rema durante essa matéria aberta, com certeza, amados, as pessoas serão transformadas, serão abençoadas, e você também, como bônus, irá ganhar 1 ano de mensalidades pagas do Rema. Então essa é uma oportunidade maravilhosa que você tem de cursar esse centro de treinamento, essa escola maravilhosa, e ter 1 ano de mensalidades pagas. Então, para isso acontecer, basta você trazer aqui muitos visitantes, e aquela pessoa que trouxer o maior número de visitantes será o vencedor dessa maratona, tá? Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa que você não pode perder. Se eu fosse você, alugava um caminhão, alugava um ônibus, chamava pessoas, contratava aí um Uber especial só para ficar trazendo pessoas aqui, para que você possa ganhar essa maratona. E aí é um bônus, amados. Mas o mais importante é que as pessoas que você trazer, elas serão alcançadas com essa palavra e também terão a vida transformada. Então, é uma forma de você estar ajudando o reino de Deus a avançar e a crescer, e por tabela você será abençoado com esse 1 ano de mensalidades pagas. Amém? Então, amanhã você já pode, né, colocar em prática, vir, trazer convidados e participar dessa maratona maravilhosa. Lembrando que não é sorteio, tá? Não vai ser sorteio para quem trazer visitantes. É quem trouxer o maior número de visitantes é que será o vencedor. Tá bom? Anotaram? E o último aviso é que o Life Camp, né, o nosso acampamento de adolescentes, ele está aberta as inscrições dele, né? Abriu agora, na verdade está abrindo hoje. Então você também tem a oportunidade de abençoar um adolescente, né, para que eles possam realmente receber algo da parte de Deus. Esse acampamento promete. O ano passado, o ano retrasado foi maravilhoso. Os adolescentes foram transformados e com certeza esse ano não será diferente. Então você pode também abençoar um adolescente, passar aí no nosso balcão de informações e coletar todas as informações referentes ao Life Camp. O importante é que você deve participar, você que é adolescente, e você como pai ou como amigo, ou que tem algum adolescente na sua família, você também pode abençoar esse adolescente, que com certeza ele vai receber palavras maravilhosas durante esse tempo lá no Life Camp. Amém? Aleluia. Avisos dados, vamos passar para outra parte do nosso culto. Eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez aqui no nosso Verbo Teresina. Se é a primeira vez que você está aqui, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria conhecer você. Glória a Deus. Culto caseiro. Queridos, nós estamos no ano do transbordar, né? E foi uma palavra que nós recebemos na virada do ano de 2024 para 2025. E glória a Deus que Deus tem feito realmente esse transbordar acontecer nas nossas vidas. E hoje nós temos um testemunho de uma família, né, que vai contar algo que Deus, né, já fez transbordar na vida deles. Eu queria chamar aqui o Paulo e a Liamara para que eles possam testemunhar uma bênção enorme que o Senhor fez na vida deles, para que você possa se inspirar e você possa realmente aumentar a sua fé, né, para que você também possa testemunhar aqui. Quem sabe você não será o próximo que estará aqui testemunhando. Amém? Paz, igreja, boa tarde. Irmãos, a bênção do Senhor entrou na minha vida a partir do momento que eu disse sim para Jesus. A partir daí eu sou abençoado abundantemente, graças a Deus. Mas quando a igreja trouxe, porque todo ano ela nos traz uma palavra, agora depende da gente receber e pôr em prática. A nossa fé nos leva à realização dessa palavra, desse tema. Esse tema foi transbordar este ano. E graças a Deus, eu e minha família nos mantemos firmes na palavra e fé no Pai que é bom e que faz cumprir toda a sua palavra. Ele não é bom só porque Ele é bom, porque Ele preza pela palavra. E o melhor foi isso aí. A gente vinha lutando, a gente morando em apartamento e vendo que o apartamento estava se tornando pequeno, porque os meninos já não eram mais crianças, já se tornando grandes. E a gente crescendo e precisando de espaço. E fomos à luta.
e desejamos uma casa. E pegamos firme com o Senhor e com esse tema maravilhoso de transbordar, porque este ano, na verdade, transborda de todos os lados, basta você receber. É na sua vida espiritual, é social, é profissional, é onde você for e estiver, Senhor, amigos. A gente fica feliz em falar isso, porque nós fomos abençoados com essa realização. Compramos nossa casa, excelente casa, um preço excelente. Gente, aqui tem irmãos que sabem o nível que a gente estava procurando e valores, e o Senhor nos deu uma casa no nível que desejávamos, com o menor preço. Nós nem imaginávamos em comprar no preço que compramos. E amigos, pode acreditar, está sendo fácil até o financiamento, que é uma burocracia imensa, mas nós já estamos resolvendo em menos de um mês. Graças a Deus, o Senhor pondo a mão e cuidando de tudo. Vou deixar para a Leomar esclarecer um pouquinho. Amém, amém. Boa tarde, irmãos, graça e paz. Realmente, aquilo que o Paulo está falando, né, o ano de transbordar, e quando a palavra veio do Senhor para os nossos pastores, né, e o que é o transbordar, né, veio para eles, né, e quem está perto, que recebe, que obedece, queridos, não tem como ser diferente. É encharcado com essa palavra, né, quem bem souber, quem for esperto, sabido, está perto, é transbordado mesmo, é encharcado, é molhado, e assim a gente tem vivido, transbordado por todos os lados, não só em coisas materiais. A gente tem coisas que a gente deseja no coração, mas a gente tem coisas que a gente tem colocado o pé e o Senhor tem ido além. Tem coisas que a gente nem imagina, tem coisas que é muito mais daquilo que a gente pensa ou imagina, assim como a palavra diz, né? Como o Paulo falou, a nossa casa que a gente comprou está muito além daquilo que a gente pensou e desejou, né? E fora disso, nosso crescimento espiritual, os meninos, meu Deus do céu, como não ser encharcado, que é muito mais importante, né? E como fazer, né? Aí você pode perguntar para a gente, como ser transbordado nessa palavra? Queridos, os nossos pastores têm dado instruções maravilhosas. Nós estamos numa série sobre servir. Sirva intensamente. Ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não consigo. Não importa. Faça, que você é transbordado. Tem os VCs, abra sua casa. Você é encharcado com essa palavra. Tem o rema que a gente ouviu nesse instante. Se matricule se você ainda não fez ainda. E tem o projeto Farol. Seja contribuinte disso, que você é encharcado, você transborda. Tudo isso são palavras que vêm para os nossos pastores, que são meios da gente transbordar nessa palavra. Amém? Irmãos, e para finalizar, eu só queria que vocês, não foi à toa que Cristo fez aquele esforço na cruz. Vamos fazer esse esforço de servir, de doar. Vamos nos doar para Ele, para a gente receber, porque recebe. Ele é bom e é fiel. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, amados. Nós estamos no ano transbordar e realmente essa palavra, ela veio pela direção do Espírito. Então, quem agarrar, quem colocar em prática, quem colocar realmente para crer, colocar a fé nisso, vai colher, né? Nós temos visto aí, como o Paulo e a Lia falaram, não é somente questão material, amados. O material também faz parte, o espiritual também. Então você vai transbordar em todas as áreas da sua vida, porque essa é a vontade de Deus para nós. Então, agarre essa palavra, creia, que se não aconteceu com você ainda, não se preocupe, vai acontecer em nome de Jesus, amém? E quem sabe, como eu disse, você pode ser o próximo a vir testemunhar do transbordar na sua vida o que Deus fez, amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17.
A palavra nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amados, esse versículo aqui, ele nos garante que toda boa dádiva, tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem de Deus. Tudo aquilo que chega de bom em nossas vidas, foi Deus que mandou, foi Deus que fez acontecer. Todo transbordar na sua vida, foi Deus que fez acontecer. E às vezes, amados, nós ficamos muito felizes ou alegres, né, quando chega uma bênção, quando acontece algo com nossas vidas. E isso é maravilhoso, nós devemos fazer isso, porque quando algo acontece conosco, Deus também se alegra, essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Então isso é maravilhoso. Mas a mesma alegria que nós temos quando nós recebemos, nós devemos também ter a alegria quando nós dizimamos e quando nós ofertamos ao Senhor. Porque nós precisamos também saber que nesse momento de dízimos e de ofertas, é o momento onde nós estamos honrando ao Senhor, é onde nós estamos declarando através de nossas ações, que nós cremos que o Senhor é nosso supridor, que nós sabemos que tudo que Deus fez chegar em nossas mãos, tudo que chegou em nossas mãos provém de Deus. Então, amados, esse é o momento, esse é o entendimento que nós precisamos ter. Deus, ele quer nos fazer abundar, superabundar em toda boa obra. Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele quer fazer realmente o transbordar em nossas vidas. E nós devemos reconhecer a sua paternidade e o senhorio de Deus em nossas vidas. Então, quando nós dizimamos e quando nós ofertamos, nós estamos fazendo isso. Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta, para que nós possamos honrar ao Senhor, sabendo, amados, que nós temos um Pai, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é bondoso, que Ele é generoso. É algo assim, uma fonte inesgotável para nossas vidas. E Ele merece a nossa honra, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Não só pelo aquilo que Ele fez chegar em nossas vidas, mas principalmente por quem Ele é. Amém? Então, com esse entendimento, separe seu dízimo, separe as suas ofertas, vamos orar. Se você vai fazer isso de maneira em espécie, nós temos envelopes aí na sua frente. Então, se você prefere fazer através do Pix, nós temos aqui o nosso CNPJ, que é a nossa chave Pix, você pode estar fazendo por aqui. Ou se você preferir também, nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões para que você possa, né, também fazer através desse meio. Você que nos acompanha de casa, você tem a nossa chave Pix, para que você possa também participar desse momento e honrar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, levante seu envelope se for fazer de maneira em espécie. Se não, levante a sua mão, vamos orar. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade. Pai, nós reconhecemos a tua paternidade, o teu senhorio sobre nossas vidas. Nós queremos, Pai, te honrar, né, sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos, por todo o cuidado, por todo o amor, por todo o suprimento que você tem manifestado. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido um Pai bom, um Pai fiel, um Pai bondoso, um Pai amoroso, e nós nos alegramos e te rendemos graça por isso. Muito obrigado, Pai, declaramos esses dízimos, multiplicando conforme a tua palavra diz, em sua totalidade, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Vem com alegria. Adorado entre os querubins, reverenciado entre os homens. Aqui tu és a perfeita imagem do Pai. Tu és verdadeiramente Deus. Tu és o pão que vida.
Seja exaltado, Senhor, nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós levantamos as nossas mãos santas para dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida, o amado da nossa alma, aquele pelo qual nós existimos, nós nos movemos, nós fazemos o que fazemos, Senhor. Seja exaltado nesse lugar, seja adorado. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Nós te bendizemos nessa tarde, Senhor. Não só por aquilo que o Senhor fez por nós, Pai, porque o Senhor fez tanto bem a nós. O Senhor nos alcançou, Pai, quando ninguém poderia mais nos alcançar. O Senhor nos disse sim quando tudo nos dizia não. O Senhor investiu em nós, Pai, quando nada era possível. Mas, Senhor, nós queremos te bendizer. Nós queremos te adorar, exaltar o seu nome por quem o Senhor é. Jesus, você é bom demais. Você é o Rei da nossa vida. Nós existimos por causa de você. Nós estamos aqui por causa de você, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós amamos quem o Senhor é, tão perfeito, tão maravilhoso. Não há outro, Senhor, não há outro igual a Ti. Não há outro além de Ti nas nossas vidas. Não há outro que ocupe o nosso lugar no nosso coração. A primazia, Senhor, o primeiro lugar, o trono do nosso coração é Teu, Senhor. É seu, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Tu és adorado. Aleluia. Tu é a glória. E a vitória, Jesus, teu nome tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus. Aleluia. De toda adoração. Obrigada por esse lugar que o Senhor providenciou para nós aprendermos a sua palavra, para nós recebermos da sua unção, Senhor. Obrigada, Pai, pelas preciosidades que nós temos recebido. Que privilégio e honra é estarmos num lugar onde nós de fato recebemos a sua poderosa palavra, Pai. Senhor, eu declaro os nossos corações sendo uma boa terra para receber a sua palavra. Senhor, a sua palavra que é infalível, imutável, incorruptível. Pai, a sua palavra é poderosa para fazer tudo o que o Senhor diz que ela vai fazer. E nós declaramos, Senhor, nossos corações abertos para receber a sua palavra. Nada vai nos impedir de acolher com mansidão a sua palavra, Senhor. Nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos prosperar. Nós vamos cumprir o nosso chamado a despeito de qualquer coisa. A despeito de qualquer situação, Senhor, nós estamos aqui para correspondermos ao chamado do Senhor para as nossas vidas, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de nós te servirmos. O Senhor é digno de nós nos dedicarmos, Senhor. O Senhor é digno da nossa força. Ei, Senhor, o Senhor é digno. O Senhor é digno de passarmos noites acordadas. O Senhor é digno de nós nos desgastarmos te servindo. O Senhor é digno, Senhor, de nós te servirmos de todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. O Senhor é digno. Senhor, e nós vamos sair daqui com tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse lugar. No nome poderoso de Jesus. O nome poderoso de Jesus. Amém.
Graça e paz, queridos. Boa tarde. Você pode sentar, gente. Muito obrigada. Vocês são muito ungidos, maravilhosos, fervorosos. Eu recebo muito através da ministração de vocês, do serviço de vocês ao Senhor. Como eu sou grata. Amém. Eu sei que há uma recompensa divina no céu, mas tem também aqui. Amém. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente trabalha um pouco mais juntos. Como eu já disse, graça e paz, boa tarde. Nós estamos em uma série falando sobre os chamados e nós vamos dar continuidade a essa série. E como é importante, queridos, nós compreendermos que Deus chamou a cada um de nós para fazermos algo nessa terra. Sabe? Eu sei que é um lugar confortável para nós. Eu acho que o retorno está alto. Aleluia. Eu sei que é muito confortável para alguém ouvir a palavra de Deus, sentar em uma cadeira confortável, receber da vida de ministros tão ungidos, da vida dos nossos pastores. Eu sei que é muito confortável nós ficarmos nesse lugar, sabe? Sem fazermos nada, só recebendo. Eu sei que é muito bom. Mas eu queria dizer para você que existe uma unção que só você carrega. Existe algo que só você pode fazer no reino de Deus. Existem pessoas e vidas que serão tocadas através daquilo que o Senhor depositou na sua vida. Só você sabe o que o Senhor fez na sua vida. Só você sabe os testemunhos e os milagres. Eu sei que você pode ter compartilhado com algumas pessoas, mas você sabe a poderosa transformação que aconteceu na sua vida. Após o momento que Jesus chegou na sua vida, que essa palavra chegou para você. E você pode dizer assim, existe um antes da palavra, existe outra pessoa depois da palavra. E sabe, o resultado dessa palavra na sua vida vai tocar e marcar a vida de outras pessoas. Deus conta comigo e com você para alcançar pessoas, para transformar vidas, para que pessoas sejam livres do inferno. E sejam transportadas através da confissão em Cristo, através de uma aliança, através de algo que Deus já fez, mas que ela vai receber. Então, ela é transportada para o reino do seu Filho amado, que é Jesus, sabe? Liberto das trevas e transportado para o reino de Deus. Nós temos, queridos, essa responsabilidade. Existe algo depositado sobre a sua vida, que não é para o seu desfrute, não é para o seu deleite, é para que outras vidas sejam alcançadas, é para que outras pessoas sejam transformadas por aquilo que o Senhor confiou de tão precioso, que é a unção de Deus que está sobre você. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. E eu quero lhe dizer que essa unção não é para ficar parada. Essa unção não é para ficar sem crescimento. Essa unção não é para só você saber que você tem um chamado. A despeito de qual seja o chamado, já foi falado muito sobre isso. Eu não vou me aprofundar muito. Eu sei que existem pessoas que foram chamadas nos 5 dons. Mas sabe, alguém que foi chamado para a intercessão, alguém que foi chamado para os socorros, que são esses departamentos que socorrem os 5 dons ministeriais, não é menos importante do que os 5 dons ministeriais. É o mesmo Deus que você está servindo. Sabe, quando você está sentado lá naquela secretaria da igreja, servindo na secretaria, você está servindo ao Senhor tão bem quanto um ministro esteja aqui, ministrando a palavra de Deus, como um profeta que possa estar recebendo uma inspiração divina e trazendo uma profecia, trazendo uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Saiba, não é menos importante. São ofícios diferentes. São operações. Tem o mesmo valor. Então, entenda, o que Deus confiou a você é importante. É precioso para Ele e muito mais, é precioso para o reino de Deus, para que vidas e pessoas sejam alcançadas. E nós precisamos, de fato, queridos, assumir a nossa capa. Hoje eu estava assistindo a ministração do pastor Dantas e eu vi que várias vezes ele falou sobre isso. Eu disse, glória a Deus, o Espírito Santo confirmando a palavra. Porque foi exatamente isso que o Senhor colocou no meu coração, sabe? Existe esse chamado de Deus para você. Você sabe que algo queima dentro do seu coração. Seja jovem, seja um missionário, seja um profeta. Existe algo de Deus queimando no seu coração. Sabe? Mas você precisa assumir esse lugar.
Você precisa vestir a sua capa do seu chamado. Com toda a sua força, com todo o seu vigor, com tudo que você pode fazer, com o seu melhor, para você avançar no reino de Deus e para que o reino de Deus se expanda. Jesus, ele não serviu a Deus de maneira comedida. Jesus chamou ele para fazer aqui nessa terra. Então, ele não perdia tempo. Ele não ficou paralisado, ele não ficou parado diante das circunstâncias. Ele sabia bem o que ele vinha fazer, que ele não poderia perder tempo. E ele fez bem o seu papel, ele cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu ministério. Hoje ele está à destra de Deus. Ele salvou a todos nós, mas sabe, gente, Jesus não vai descer do trono para fazer a nossa parte. Ele não vai mais vir aqui para fazer e assumir o meu e o seu lugar. Para alcançar as vidas que eu e você temos que alcançar nessa cidade. As pessoas que serão alcançadas nesse estado através do que Deus depositou em você. Da unção que Ele confiou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Como que Deus se move? Quando você se move. Quando eu me movo. Quando que pessoas são alcançadas? Quando eu me movo como corpo de Cristo aqui na terra. Entendendo que eu sou uma extensão do corpo de Cristo, do reino de Deus aqui na terra. E que se milagres vão acontecer, vai ser através das nossas mãos. Que se o poder de Deus vai se manifestar, é através das manifestações do Espírito, que vão operar através dos filhos de Deus aqui na terra, dos ungidos de Deus aqui na terra. Amém, gente? E que se pessoas vão ser libertas, vai ser através da mensagem que eu e você vamos pregar aos perdidos. Vamos pregar às pessoas que estão afastadas, às pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou que às vezes conhecem a palavra de Deus e estão chateadas por alguma coisa, por algum erro, por alguma falha. E então a unção de Deus vem sobre mim e sobre você, para que essas pessoas sejam alcançadas, para que o reino de Deus se expanda e algo desperte dentro delas, porque à medida que elas são alcançadas, o próprio chamado que Deus tem para a vida delas começa a ser despertado, pode começar a desabrochar. Amém, gente? Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade como corpo de Cristo, entendendo que o reino de Deus vai avançar se nós avançarmos. Se nós não ficarmos parados, se nós não olharmos para as circunstâncias, se não olharmos para as dificuldades. E eu sei que existem inúmeras dificuldades, existem inúmeras situações, queridos, que se nós formos explanar, se a gente for colocar e apresentar, né, toda e qualquer dificuldade que apresenta na vida de uma pessoa para servir ao Senhor. Mas, sabe, a gente não pode ficar paralisado. A gente não pode olhar para essas circunstâncias. A gente não pode olhar para o natural e achar que para depois dar certo. E eu vou citar um exemplo que o irmão Reagan fala no livro Chamados por Deus, de alguém que esperou o tempo dar certo. Alguém que esperou ficar tudo perfeito para que então ele pudesse cumprir o chamado dele. E alcançar a tribo indígena que Deus tinha chamado ele para ir para lá. Aleluia. E quando esse homem chegou nessa tribo indígena, o chefe da tribo, ele ficou feliz por ele ter chegado. Mas ao mesmo tempo ele disse: por que você demorou tanto tempo? Tantas pessoas morreram sem conhecer a palavra, porque você demorou. Por que você esperou tudo ficar perfeito? Que nunca vai estar, gente. Nunca vai estar tudo perfeito. Para você servir ao Senhor, sempre vai ser levantado circunstância. E eu quero dizer para você, se o diabo perceber que na primeira circunstância que ele levanta, ou que se apresenta diante de nós, a gente retrocede, ele já sabe. Eu já sei como fazer para paralisar. Vou levantar uma circunstância aqui, vou levantar essa circunstância A, essa circunstância B, essa circunstância C. E o que acontece? A pessoa deixa de congregar, a pessoa deixa de cumprir a sua escala, a pessoa deixa de vir para um treinamento, a pessoa deixa de vir servir ao Senhor. Por quê? Sei lá, choveu, não dá para eu ir para a igreja. Sei lá, acontece uma situação dentro de casa, aí fica abatida e a alma e as emoções começam a dominar. Não, eu não vou para a igreja hoje.
eu não vou servir hoje porque eu não estou bem. Eu preciso estar bem para eu poder servir ao Senhor. É verdade, a gente precisa estar bem, mas deixa eu te dizer, coloca a sua alma no lugar. A alma se aquete, eu fui chamado para servir ao Senhor e eu vou servir ao Senhor com tudo que eu posso. Nem que seja a última coisa que eu faça hoje. Eu vou para a igreja, eu vou cumprir a minha escala, eu vou servir ao Senhor, eu vou para o evangelismo dos jovens, eu vou para o evangelismo dos adolescentes, eu vou para o acampamento, eu vou servir naquilo que eu fui chamado para servir. E eu quero dizer para você que cumprir o chamado de Deus requer de nós obediência e fidelidade, queridos. Deus pode estar já de fato revelando a você e trazendo algumas nuances daquilo que Ele tem para você. Mas sabe, você só vai conseguir chegar, pelo menos nessas nuances daquilo que você está vendo, não de forma clara, se você for obediente às pequenas coisas. Porque ninguém começa a cumprir o seu chamado. O pastor falou muito bem sobre isso domingo. Teve um domingo que ele, acho que foi no primeiro dia da série, ele falou muito bem sobre isso. Alguém que tem um chamado de apóstolo, ele não já inicia dentro desse chamado de apóstolo. Ele começa servindo ao Senhor. É um chamado que exige maturidade, requer maturidade da pessoa, mas que ela vai crescendo e se desenvolvendo no Senhor, na palavra, vai começando a perceber os dons do Espírito que operam através da vida dela. Sinais e maravilhas acontecem, acontece a testificação, o testemunho interior daquilo que está acontecendo. E aí, na obediência e na fidelidade, você chega à maturidade do chamado. Mas sabe que primeiro eu preciso ser fiel à minha escala do amadores. Aí eu tenho um chamado, Deus me mostra as nações. Deus me mostra as missões. Eu vou para a África, eu vou para a Nigéria, eu vou para, não sei, para onde é que você vai. Eu creio que é grande, é poderoso, muitas vidas serão alcançadas. Mas primeiro você precisa ser fiel aqui, à sua escala no amadores. Você precisa ser fiel às crianças. Você precisa ser fiel ao departamento de música. Para que na continuidade, na fidelidade e a obediência que você faz, obedece os pequenos passos, o Senhor possa lhe confiar grandes coisas. O Senhor possa lhe confiar a liderança de um departamento. O Senhor possa lhe confiar a liderança ou pastor. Tem um chamado de pastor. Pois então, você precisa ser fiel naquilo que ainda é um embrião do seu chamado, mas que é importantíssimo para que você chegue à vida madura. Você sabia que muitas coisas na vida de um ser humano adulto, ele é determinado ainda no embrião, ainda quando, isso eu estou falando fisiologicamente, naturalmente, a respeito da saúde, naquele embrião que está se dividindo, que está se multiplicando, e se existe uma imperfeição ali, quando crescer, haverá alguma imperfeição. No chamado de Deus é a mesma coisa, queridos. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor está confiando nas nossas mãos. Não considere simples. Eita, eu estou alinhando cadeira, mas eu tenho um chamado de mestre. Sim, você está alinhando cadeiras para que os santos sentem e recebam da unção de Deus, da palavra de Deus, debaixo do espírito de excelência que o Senhor espera e que Ele depositou sobre as nossas vidas. Então, você está fazendo algo importante para o reino de Deus. Para que as pessoas cheguem aqui e elas não vejam que a sua igreja é bagunçada, desorganizada, que funciona de qualquer forma. E então, à medida que você vai sendo fiel, e eu vou falar algumas coisas importantes para nós cumprirmos o nosso chamado, querido. Porque está aqui o chamado de Deus, você está vendo algo grande, algo poderoso, e eu creio mesmo, porque todo chamado de Deus é importante, é grande e é poderoso. Porque é para alcançar pessoas, porque é para transformar vidas. Mas nós precisamos nos desenvolvermos, para que então o Senhor possa confiar mais coisas a nós. E eu queria que você abrisse em Atos, no capítulo 9, versículo 36. É a primeira coisa que eu queria falar sobre o chamado, queridos. Não existe um chamado mais importante. Já pincelei um pouco sobre isso. O chamado mais importante é o que Deus deu a você. Deus confiou, não importa o que você esteja fazendo. Não importa se você está colocando uma água aqui no púlpito.
Não importa se você, como diácono ou como diaconisa, você está ali no banheiro fazendo a troca dos materiais de higiene para servir as pessoas que estão vindo receber a palavra de Deus. Isso é tão poderoso quanto aqueles que estão aqui impondo as mãos, milagres acontecendo, os dons do Espírito operando através de nós. Você abriu aí em Atos, no capítulo 9, no verso 36, eu gosto muito da história dessa mulher. A ressurreição de Dorcas. No verso 36 diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era a cidade, era perto de Jope. Essa cidade de Lida era onde o apóstolo Pedro estava. Ouvindo os discípulos de Pedro, que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos, que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Veja o que o texto está dizendo, queridos. Essa mulher, ela servia ao Senhor, e a Bíblia está dizendo que ela servia pelas boas obras. E você poderia imaginar, meu Deus, pois essa mulher bem aí, ela deveria ser uma Catherine Kuhlman dentro dessa igreja. A mulher chegava, o demônio caía. Precisava nem mandar eles saírem. Ela estava impondo as mãos. Ela estava pregando uma palavra poderosa. Porque é natural da gente imaginar que só essas coisas que são vistas, que estão tão notórias, que estão visíveis, são aquelas mais importantes para o reino de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que essa mulher, ela era notável por suas boas obras. E quais eram as boas obras? Cuidar das viúvas, costurar vestidos das viúvas. Aleluia! Ela estava servindo com o dom que Deus deu a ela. Eu posso cuidar dessas mulheres. Eu posso zelar por elas, costurando vestidos. As vestindo, cuidando dos detalhes. Elas podem estar preocupadas com muitas coisas, porque a mulher que era viúva naquele tempo, queridos, naquele tempo, a mulher não trabalhava. Não tinha tantas possibilidades. E quando ela se tornava viúva, era uma situação muito complicada, muito difícil. Então, imagina quantas demandas a mulher que tinha filhos e perdia o marido, ela tinha que dar conta. Mas Deus levantou alguém para cuidar dos vestidos delas, das vestes delas. O que para a gente pode ser algo muito simples. Isso não é importante. No entanto, esse foi o chamado dessa mulher. Cuidar dessas viúvas. E a Bíblia diz que essa mulher faleceu. Mas sabem, quando chamaram Pedro e as mulheres foram chorando, ela não pode morrer. Ela cuidou da gente. Ela zelou por nós, ela zelou por nossa família. Ela trouxe aquilo que era necessário para nós, ela nos vestiu. Olha aqui como era tão bem costurado, tão bem feito. Olha o cuidado que ela teve em preparar essas roupas para nós. E a Bíblia vai relatar, queridos, que essa mulher foi ressuscitada. No verso 40 diz: mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Sabe, veja, além dessa mulher ser alguém levantada e notável pelas boas obras que ela fazia, que para nós, naturalmente, é algo muito simples. E você pode pensar, não, mas o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer para o reino de Deus é algo muito simples, é algo muito pequeno. Deixa eu te dizer, não existe nada pequeno para Deus no reino.
Não existe nada simples quando você faz de todo o seu coração, sabendo que você está servindo ao Senhor, que você foi chamado para fazer aquilo, que você pode morrer fazendo aquilo que o Senhor te chamou. É o que alegra o seu coração, é o que satisfaz o seu coração. Não considera simples o dom que o Senhor depositou na sua vida. Não considera pequeno, foi o Senhor que te chamou para isso. Amém? Eu citei para vocês o exemplo desse homem que foi chamado para essa tribo indígena, como também um chamado que é um chamado missionário, mas não era algo assim, uma tribo indígena distante, onde as pessoas poderiam, muitas delas não quererem ir por ser um lugar. Você imagina, queridos, você fazer missões em um lugar onde não se tem acesso. Naquele tempo, onde não se tinha tanta facilidade nas estradas, para que, se algo acontecesse, você pudesse se locomover, se precisasse de um hospital, se precisasse de um supermercado, que não tinha tanta facilidade. Poderia dizer assim, não, é um lugar que ninguém quer ir. Mas Deus o chamou para isso, ele sabia que Deus o tinha chamado, ele tinha convicção no seu coração, o coração dele queimava por aquela tribo indígena, para que o dom que o Senhor depositou na vida dele alcançasse. Só que ele olhou para as coisas naturais, ele olhou por aquilo que estava na mão, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Deus te chamou para algo, se Deus te chamou para algum lugar, não se preocupe, Ele é o maior interessado, que você coloque o pé na água, e Ele vai respaldar a sua fé, foi Ele que te chamou. Ele vai se responsabilizar, Ele não vai te deixar em falta, Ele não vai te deixar, desamparado, desprotegido. Pode ser que o diabo possa levantar inúmeras situações, como levantou para a vida do apóstolo Paulo. Mas eu quero dizer para você, como Deus foi fiel com o apóstolo Paulo, Ele é fiel comigo e com você. A despeito do chamado que o Senhor trouxe às nossas vidas. Porque pode ser, queridos, que a gente coloque como moleta a família, a cidade, os filhos. Nós não podemos ter moletas diante do chamado de Deus. Nós precisamos confiar naquele que nos chamou. E eu digo para você com convicção, queridos, porque quando o Senhor colocou no meu coração, e Ele foi muito claro comigo, você não vai mais trabalhar com festas, minha cabeça quis rodar. Porque boa parte da renda da minha casa, mais da metade, vinha de lá. E eu, Senhor, como é que eu vou fazer? E eu queria dar um jeito, gente. Eu queria dar um jeito. Não, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais decorar. Eu vou só alugar material. Não, Senhor, eu não vou mais fazer só isso, eu vou fazer só isso aqui. Para que eu dissesse, eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou fazendo. E onde era que ia estar a glória de Deus nisso? Mas o Senhor foi tão claro e tão específico que Ele me deu uma data, 19 de dezembro de 2019. Esse é o prazo que você tem. Essa é a sua última festa. E eu lembro que foi um casamento. E eu estava confiando no Senhor, queridos, porque se o Senhor disse, eu preciso confiar. Amém? Eu não posso confiar mais na palavra dos homens do que na palavra que Deus deu a mim. Eu preciso estar convicto, mas para isso, para eu ter essa convicção, para eu ter essa certeza, eu preciso ter desenvolvido o meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso ter convicção que eu não estou ouvindo a minha alma, que eu não estou ouvindo a minha razão, que eu estou de fato ouvindo a voz de Deus, que eu estou de fato ouvindo e recebendo uma instrução divina. E aí assim eu fiz, eu disse para o William, o Senhor falou comigo, chegou o tempo, o William já soltou foguetes. Porque para ele já tinha passado o tempo faz tempo. Na verdade, quando o Senhor começou a falar comigo, foi no meio do ano de 2019. E eu fiquei protelando. Porque eu queria saber e calcular como que ia ser, gente. Como que ia acontecer. E aí eu fiz essa última festa. Dias depois, a Samis me chamou para fazer parte da diretoria do Rema. Aí você pode pensar assim, aí sim, né? Aí você... foi chamada para a diretoria do Rema, então você vai receber um bom salário. Queridos, eu era voluntária. E eu quero dizer para você que o ano de 2020, até aquele ano, foi o melhor ano financeiro da minha casa. Sabe, porque quando Deus nos dá uma direção, Ele se responsabiliza.
Ele se responsabiliza por nos suprir. Ele se responsabiliza para cuidar. Queridos, eu estava, naquele período, eu estava de fato cansada. Eu lembro que no primeiro ano de 2020 eu servia no Rema. Era tanto cansaço que existia no meu corpo. Não por causa do Rema, mas por causa dos anos das festas que eu trabalhei, porque eu virava noites, eu montava festas sozinhas, eu carregava os móveis no braço. Se o William tivesse de plantão, não tinha problema, eu montava uma festa sozinha, gente. Eu dirigia, eu carregava o carro, eu descarregava, eu montava a festa. Se precisasse, eu servia à noite na festa, porque os clientes não queriam as meninas que trabalhavam comigo, eles queriam que eu ficasse servindo. Mas, sabe, eu estava tão cansada que foi assim um sabático para mim, o ano de 2020. Eu descansei tudo que eu precisava descansar. Mas o Senhor é tão bom e é tão fiel, queridos. E eu continuei servindo como voluntária aqui na igreja. Porque eu estava servindo na diretoria do Rema, mas como voluntária, queridos. Porque muita gente pensar assim, é muito fácil eles falarem, eles estando aí, vivendo do Evangelho. E não tem problema nisso. Porque a Bíblia diz, aquele que prega o Evangelho, que viva dele. Não tem problema com isso. Amém, gente? Mas o Senhor se manteve fiel, porque o Senhor tinha colocado algo no meu coração. Sirva a mim. Cuide daquilo que eu coloquei no seu coração. O que eu vou fazer? O trabalho do seu marido prosperar. E um dia o meu marido chegou para mim e disse, olha, eu querendo inventar outras coisas, porque a gente é assim, a gente quer ficar com o natural. E eu queria inventar outras coisas para eu fazer. E o William disse, Gabi, por que você não só estuda para você pregar a palavra? Você prega tão bem, você ministra tão bem, por que você não se dedica a isso? Não inventa de você fazer outra coisa. Sabe, aquilo caiu como uma chave no meu coração, guardando o meu coração, porque às vezes a gente acha, queridos, que a gente só de fato é útil quando aquilo que a gente está fazendo está trazendo um retorno financeiro para a nossa casa. Mas sabe, foi um ano tão maravilhoso, desde que eu comecei a servir, eu não precisei voltar atrás, eu não precisei retroceder, eu fui fiel àquilo que o Senhor me falou. E Ele foi fiel e é fiel para respaldar e para confirmar com sinais na minha vida, para prover, para manifestar tudo o que era necessário para a minha casa. Eu nunca precisei ficar sem matricular os meus filhos na escola, sem ter transporte para levar eles, sem ter material didático para eles. Não, Deus cuidou de cada detalhe, queridos. Como teve períodos que eu não precisei gastar com roupas, porque o Senhor levantava pessoas para me dar terno, para me dar saia, para me dar calça. Porque Deus, quando Ele nos chama, queridos, e a gente é fiel e é obediente ao chamado dEle, Ele se responsabiliza nos mínimos detalhes. Se você precisar de uma maquiagem, Deus levanta alguém para te dar. Levanta meios, levanta forma, coisas pequenas. Coisas que o Senhor fez e Ele continua fazendo. Eu só quero mostrar para você, seja obediente, seja fiel, por mínimo e menos notório que seja aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Não se preocupa, Ele vai te fazer avançar. Não acha pequeno você estar ali na frente no V3, colocando uma pulseirinha e anotando os nomes e recebendo os visitantes. Não acha, seja fiel, faça o seu melhor, bote o seu melhor sorriso, faça a sua melhor maquiagem, ajeite seu cabelo, sabe, vista a sua roupa, passe a sua roupa, exale a essência do Espírito de excelência que habita em você. Não se preocupa, o Senhor é o maior interessado em te projetar e te colocar em níveis maiores, em te favorecer, em abrir portas para você. Eu vi o Senhor fazendo isso na minha vida, na vida do meu marido, e Ele é bom e fiel para fazer na sua também. Porque Deus não faz acepção de pessoas, queridos. Agora, eu preciso corresponder ao chamado que Deus deu à minha vida. Ao chamado de Deus para mim. Sabe, servindo ao Senhor, você pode dizer assim, mas eu não sei qual é o meu chamado. E eu lembro, queridos, que quando eu estava fazendo o Rema, eu via, eu achava que eu estava doida. Eu estava sentada na sala de aula, e eu me via dando aula no Rema. E na minha cabeça, eu ficava, gente, eu não estou bem. Olha, eu lembro de ter noites de eu dizer, diabo, você não vai roubar a minha paz. Porque eu estava querendo ficar sem dormir, gente. Sabe? Eu disse, não,
O tique e o teco tem que funcionar bem. Eu vou deitar e eu vou dormir e eu vou descansar. Porque eu achava que aquilo era impossível. Porque eu achava que de onde... Meu Deus, aonde? Não, não é possível, não tem como, eu não estou bem. Eu não estou bem, isso aqui é o diabo querendo me deixar doida, só pode. Eu pensava isso, queridos. Mas sabe, quando a gente é obediente e fiel ao Senhor, aquilo que Ele confiou a gente, quando a gente se dispõe a crescer, porque não é só você ter a unção, não é só você ter o chamado, e as ferramentas que são necessárias, e a maturidade que é necessária, a obediência que é necessária, o conhecimento da palavra de Deus. Porque você pode dizer assim, é muito fácil, você já é professora do Rema. Ei, queridos, você sabe quantas vezes eu li livros, quantas noites eu fiquei assistindo ministrações, quantas vezes, quantas e quantas agendas eu tenho de cultos que eu anotei aqui. A minha primeira matéria no Rema, queridos, foi em 2023, a Justiça de Deus. Mas sabe onde foi que eu fui estudar e pegar as minhas anotações? De 2017, sentada, igual você está sentado aí, anotando cada versículo, sugando de cada unção, recebendo de tudo aquilo que o Senhor confiou. Você tem noção de quantas vezes eu ouvi sobre a justiça de Deus? Você tem noção quantas vezes eu abri mão de um conforto? Eu não estou falando de mim, queridos, eu estou falando de obediência. Se você for fiel e se você for obediente ao Senhor, o Senhor vai te conduzir e te projetar onde Ele tem colocado no seu coração. Aleluia. Atos no capítulo 6, no versículo 1. E nós estamos falando sobre nós descobrirmos o nosso chamado. Pode ser que você já tenha feito o Rema, pode ser que você ainda esteja começando, ou você sirva há muito tempo e você não tenha noção do seu chamado. Mas eu quero dizer para você que servindo ao Senhor, você vai descobrir o seu chamado. Você vai se encontrar no chamado que o Senhor tem para a sua vida. A Bíblia vai falar sobre Filipe. Filipe é visto muitas vezes como evangelista, mas um dia ele foi diácono. Um dia ele estava nas distribuições dos pães diários, na igreja primitiva. Diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. E aí estão as características básicas e necessárias, queridos, para nós cumprirmos o nosso chamado. Para nós entrarmos e começarmos nessa caminhada servindo ao Senhor. A Bíblia diz, homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O serviço era qual? Servir as mesas. Fazer a distribuição dos pães. Aleluia. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes puseram as mãos. Filipe iniciou o seu chamado servindo ao Senhor como diácono. O pastor falou muito bem sobre isso. Você não vai iniciar e cumprir o seu chamado, a maturidade do seu chamado, você já não vai começar nele, você vai começar servindo naquilo que está proposto a você. O que é que está proposto? Aquilo que está no seu coração. O que é que está lhe incomodando? O que é que você acha assim que você pode cooperar com o reino de Deus? Que você pode agregar, que você pode cooperar na obra de Deus. Pronto, nisso você vai iniciar. E à medida que você for fiel, queridos, nessa medida você vai avançar, crescer e ser projetado para o seu chamado de fato. Eu lembro que assim que eu cheguei na igreja, em 2014, eu já procurei logo algo para eu fazer. Algo para eu servir ao Senhor naquilo que estava proposto a mim. Por quê? Porque eu já vinha de outra denominação e eu passei 5 anos sem fazer nada para o Senhor. Eu passei 5 anos de corpo presente. Aleluia. E eu disse, não, dessa vez eu não vou fazer dessa forma. Eu vou servir ao Senhor. O que é que está precisando? O que é que eu posso fazer? No que é que eu posso ser útil para o reino de Deus?
Amém, gente? E eu servi no diaconato, eu servi no departamento de música, eu servi nas crianças. Continuo servindo naquilo que for necessário. Se for preciso limpar o banheiro, eu limpo. Se for preciso varrer, alinhar a cadeira. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui alinhando as cadeiras para as aulas do Rema. Sabe, porque para mim não existe um menos importante. Eu estou servindo ao Senhor, gente. Não importa o que a gente esteja fazendo. Eu estou ministrando hoje, mas eu não comecei a minha carreira ministrando. Eu comecei servindo ao Senhor naquilo que estava proposto a mim. E a Bíblia vai falar em Atos, no capítulo 13, quando Filipe, eu nem vou abrir esse versículo, que nós já estamos próximos de encerrar, mas Filipe começou a desenvolver o seu chamado de evangelista. Veja, ele começou servindo ao Senhor, servindo às mesas como diácono, e a obediência e a fidelidade dele o colocou naquilo que de fato o Senhor tinha chamado ele, como um evangelista, para alcançar as pessoas, como um mensageiro da palavra. E dentro do nosso chamado, queridos, é importante a gente entender. Primeiro, nós vamos descobrir o nosso chamado servindo ao Senhor. Segundo, nós não precisamos calçar o sapato de ninguém. Existe algo que você pode fazer, você não precisa imitar ninguém, porque Deus não usa cópias. A unção de Deus, ela é original para você, única, exclusiva, individual. Ele confiou a você, amém? Então, é claro que nós vamos receber da unção que está sobre a vida das pessoas, que estão sobre as nossas vidas. É claro que por você andar próximo, é claro que por você estar perto, por você obedecer, por você observar, por você ser inspirado e influenciado, você vai adquirir características que vai fazer você desenvolver. Mas sabe, você é o único no reino de Deus. Aleluia. Então eu não preciso usar a armadura de Saul para cumprir o meu chamado. 1 Samuel, no capítulo 17, verso 38, eu não vou abrir, você pode anotar, mas fala exatamente do momento onde Davi ia enfrentar Golias. E Saul queria fazer o quê? Colocar a armadura dele. Um menino pequeno, franzinho, Saul grande, forte. Eu acredito que ele deve ter ficado assim, né? Quando colocou essa armadura, ele tirou. Por quê? Porque eu não vou me mover e cumprir o meu chamado na unção de outras pessoas. É na unção que Deus confiou a mim. Aleluia. Dentro do nosso chamado, queridos, nós precisamos aprender. Eu tenho um chamado, existe uma unção sobre a minha vida, mas isso não me tira da posição de receber das outras unções. Eu tenho um chamado de apóstolo, um chamado de mestre, um chamado de profeta. Pois você precisa sentar e receber das outras unções. Sabe por quê? Porque você não é como Jesus. Você não carrega as 5 unções. Nós precisamos ser edificados pela unção que o Senhor confiou a cada um. Nós precisamos crescer, nós precisamos receber. E eu queria que você abrisse esse texto em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, que vai falar a respeito exatamente disso. Não é porque você é chamado, não é porque você já entrou no seu chamado, que você não vai mais aprender a palavra de Deus com outras pessoas. Que você não precisa mais ler a Bíblia, que você não precisa mais congregar, que não precisa mais servir naquilo que for necessário. Porque eu estou em outro nível, quer dizer que agora eu vou fazer isso? Então está tudo errado no coração. Ajusta o coração, porque um coração desajustado, dentro do chamado, vai ferir e matar pessoas. E Deus não chamou você e a mim para ferir e matar pessoas. Deus chamou a mim e a você para alcançar pessoas, para abençoar pessoas com a unção que está sobre as nossas vidas, para edificá-las de fato, para corrigi-las, para muitas vezes levantá-las, para muitas vezes dar uma sacudida. Olha, você está indo no caminho errado. Olha, não é assim que se fala, não é assim que se move, sabe? E isso vai nos sacudir, vai nos corrigir, mas vai nos aprumar, para nós podermos correr com velocidade naquilo que o Senhor nos chamou. Efésios 4:11 diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Essas são as 5 unções, os 5 dons ministeriais que Jesus repartiu. De fato, ele repartiu com algumas pessoas. Não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos mestres, não são todos evangelistas, mas existem eles. E para que essas unções existem?
No verso 12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que só alguns cheguem à unidade da fé e o pleno conhecimento? Não, a Bíblia diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vou abençoar com a unção que está sobre a minha vida, mas eu também vou ser abençoado. Eu vou ser edificado, eu vou crescer com a unção apostólica, eu vou ser edificado com a unção do mestre, eu vou ser edificado com a unção do evangelista, eu vou crescer, eu vou chegar à plenitude, eu vou avançar, e até lá eu preciso receber dessas unções. Eu preciso sentar na cadeirinha e não fazer acepção de ministros, não fazer acepção de mensagens. Só quero ouvir se for o pastor, só quero ouvir se for a Sami, só quero ouvir se for a Gabriela. Não, a igreja de Cristo, ela não pode ter partidarismo. Nós fazemos todos parte do mesmo corpo. E você não vê o pastor aqui na igreja, queridos, estando aqui na igreja, sentado lá no sofá vermelho, enquanto tem um ministro pregando a palavra de Deus aqui. E por que que nós vamos fazer isso? Por que que nós vamos negligenciar a unção que o Senhor confiou? Não, nós temos que sentar, nós temos que aprender, e não vai ser de qualquer forma. Porque o próximo tópico que eu quero dizer para você é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, crescer nas ferramentas que o Senhor confiou a nós e crescer na palavra de Deus. Porque não existe isso de alguém que tem um chamado não saber pregar o plano da salvação. Você está diante de alguém numa praça, você vê que aquela pessoa está morrendo, você vai ligar para o pastor? Pastor, como é que eu prego? Aqui o homem está morrendo. Como é que eu falo sobre Jesus para ele? Como é que eu impunho as mãos, pastor? Aleluia. Você é o crente ungido que vai estar mais próximo daquela pessoa. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa se despertar e se desenvolver no chamado. Precisamos, queridos, nós não podemos abrir mão de sentarmos, ouvirmos a palavra. Não é suficiente ouvir uma vez. Anota, assiste em casa. Aleluia. Quando eu cheguei aqui na igreja, em 2014, não tinha essa transmissão. Alguns eventos tinham em CDs. Quem aqui é do tempo do CD Caráter de Deus, da Rossana Lira? Gente, eu ouvi esse CD para mais de 10 vezes. Aleluia. Então, o que eu quero dizer para você? Se beneficia das ferramentas que o Senhor está disponibilizando para você desenvolver o seu chamado, para você correr a sua carreira. Tenha uma vida de oração, leia a palavra de Deus. Já sou graduado no Rema, vai ao Luminai, vem para a sala de aula para você se desenvolver. Coloca essa carne no lugar, deixa de preguiça. E vem se expor à palavra, vem crescer espiritualmente, vem avançar. Às vezes acontece, a gente está aqui em todo culto, queridos, indicando literaturas. Não é para enriquecer o Verbo Shop, não, porque tem um livro, queridos, de R$14. Para você aprender sobre pensamento, para você pensar da forma certa, para você não pensar da forma errada. Aleluia. E aí tem crente dizendo, tem um chamado. Nações, missões. Leu quantos livros? O Rosilon dizia algo muito interessante. Ele dizia que se ele... Eu não lembro qual era a profissão. Mas é tipo assim, se ele fosse um mecânico, ele teria uma caixa de ferramentas, que eram as ferramentas necessárias para a profissão dele. Mas como ele é um ministro, como ele é alguém que tem um chamado dos 5 dons, o que ele tinha? Livros. Lia livros. Aprendia com a experiência das outras pessoas. Recebe. Mas o que acontece? Uma vez, uma pessoa que liderava mulheres, não é aqui dessa igreja, mas ela chegou para mim e disse isso. Eu não preciso de dicionário. De um dicionário como o Strong, porque a Bíblia para mim é suficiente. Eu digo, então a Bíblia foi escrita em português? Sabe, isso é soberba, queridos. Nós precisamos ter humildade para aprender a palavra de Deus e reconhecer e entender. Eu preciso sentar e aprender o que a palavra de Deus diz. 1 Timóteo, no capítulo 3,
no versículo 1, vai falar, queridos, 1 Timóteo 3, sobre as características de alguém que deseja o episcopado, o chamado pastoral. Mas eu quero dizer para vocês, isso aqui são características que todo crente tem que ter. É necessário, no verso 2 diz assim, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Como é que vai ensinar o que não sabe? Vai ensinar errado. Precisa sentar, precisa aprender. Sabe, quando você tiver tempo à mesa com a sua liderança, não fica só falando não, ouve o que eles têm para te ensinar. A mesa não é um lugar só para você comer, é um lugar de comunhão, é um lugar para você receber da unção das pessoas que estão lá. Se essa mesa, eu creio que você, como crente Verbo da Vida, está sentado nas mesas certas. Amém? Então, se você sai com o seu líder, se você sai com a sua liderança, ou se você sai com aqueles irmãos que você considera alguém mais maduro espiritualmente, recebe, ouve. Quantas vezes eu estava conversando sexta-feira com a Luana, né? Comentando sobre a aula de campo, quando a gente foi para a aula de campo em 2022, que a gente foi no ônibus. E eu lembro que estava eu, a Gabi, eu lembro o pastor Josué, o William, e tinha mais algumas pessoas. Tinha gente sentado no chão, ao lado da cadeira do pastor, para aprender sobre o caráter de Deus, para aprender sobre a história da igreja, para aprender sobre escatologia. Gente, a gente podia estar dormindo, que a gente ia chegar no outro dia, mas a gente não podia desperdiçar a oportunidade de receber da vida deles. Você está entendendo? E a Bíblia diz que essa pessoa que deseja o episcopado, né, ela tem que ser apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na coordenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A Bíblia também fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, são conselhos que o apóstolo Paulo dá a esse ministro, e ele diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É inegociável, queridos, para nós pregarmos a palavra, conhecermos a palavra de Deus, cumprirmos o nosso chamado, a despeito de qual seja o chamado. A despeito se você está ali no trânsito, se você está na secretaria, se você está na comunicação, você precisa conhecer a palavra. Não só por causa do seu chamado, mas porque você é um crente. A palavra de Deus precisa ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós precisamos estar aptos, nós precisamos manejar bem a palavra, saber sobre o plano da salvação. Precisamos saber sobre os dons do Espírito, queridos, que a Bíblia fala. Aleluia, sobre as manifestações do Espírito. Como acontece, como opera? Todo mundo que dá uma profecia é profeta? Deus só usa os profetas para dar profecias? Deus só usa nos dons do Espírito os cinco dons ministeriais? Deus só vai usar o evangelista para que milagres aconteçam? Eu preciso saber o que a palavra de Deus diz. Eu preciso conhecer a palavra de Deus como um cristão e também como alguém que foi chamado para marcar a vida das pessoas, porque você vai marcar com a unção que o Senhor confiou a você, mas também com o conhecimento da palavra de Deus que flui através da sua boca. Inspiração divina vai vir, vai sair do bom depósito da palavra de Deus que você coloca no dia a dia, para você aconselhar com sabedoria, para você inspirar as pessoas, para que estratégias divinas e você abençoe a vida de outras pessoas através daquilo que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Aleluia! Então, queridos, a gente não pode achar que a gente vai cumprir o chamado de qualquer jeito, que vai ser de qualquer forma. Amém? Nós precisamos mesmo conhecer a palavra de Deus, nos posicionarmos, calçarmos o nosso sapato, correr a nossa carreira,
assumirmos de fato a nossa capa. Não tenha vergonha se você tem um chamado. Nos 5 dons, não importa qual seja o seu chamado, não tenha vergonha de dizer isso. Se capacite, se desenvolva para você correr com velocidade e você viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Eu quero lhe dizer que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Quer dizer que esse lugar vai ser lugar só de flores e águas, sorrisos e foguetes e pompas e maravilhas e celebração? Não, queridos, vai ter dificuldade, vai ter sacrifício, vai ter esforço, vai ter madrugadas adentro. Vai ter lavagem de banheiro, de limpeza da igreja, vai ter muitas coisas, mas vai ter a bênção que é você chamado por Deus e saber que você está exatamente no lugar que Deus chamou você para estar. Amém? Fica de pé. Tem alguém aqui nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui e você ainda não fez essa aliança com o Senhor e deseja o receber como Senhor, nessa tarde, levante a sua mão, eu quero orar por você. Esse convite não é um convite para você mudar de igreja, mudar de religião. É um convite para você fazer uma aliança com Jesus, recebendo aquilo que Ele fez por você. Tem alguém? Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Você está aqui, mas você se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo. E você deseja se reconciliar. Eu quero dizer para você que Deus ainda continua de pé com o plano A na sua vida. Ele não desistiu e Ele não retrocedeu. E Ele está esperando você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Tem alguém que deseja se reconciliar? Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Você já é crente, já recebeu Jesus, mas ainda não desfruta dessa ferramenta que Deus disponibilizou para todo crente, para de fato você poder operar nos dons do Espírito. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Levante sua mão. Tem alguém com alguma dor, algum diagnóstico e deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Dor é ilegal no seu corpo, doença é ilegal no seu corpo, enfermidades e sintomas são ilegais no seu corpo. Jesus já carregou para que você não carregue mais. Se você deseja receber imposição de mãos, vem até aqui. Nós vamos impor as mãos sobre você, você vai sair daqui curado. Tem alguém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra, amém? Aleluia, glória a Deus, palavra maravilhosa. Já estamos caminhando, para o encerramento do nosso culto. Mas antes disso, eu queria indicar alguns livros para que você possa continuar se edificando aí durante essa semana, lendo bons livros. O primeiro dele é Ele Concedeu Dons aos Homens, de Kenneth Hagin. Um livro maravilhoso para que você possa conhecer a respeito dos dons. Outro livro maravilhoso também de Kenneth Hagin, Chamados por Deus. A Gabi, ela até citou alguma parte desse livro, então com certeza você será grandemente abençoado. Os Dons do Ministério, também de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso para você, que quer conhecer realmente como que funcionam os dons, para que você possa realmente descobrir, adentrar nesse tema maravilhoso. E o livro de Tony Cook, Em Busca de Timóteo, um livro também maravilhoso. Com certeza você será edificado e sairá com um conhecimento mais aprofundado sobre esse tema, amém? Então, passe ali atrás do nosso balcão de informações, veja as informações a respeito da matrícula do Rema, já estão abertas ainda, estamos na reta final, então você não pode perder essa oportunidade. Lembrando que amanhã também nós teremos a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito, com a professora e diretora Sameira Andréia, então está aberto, então você deve vir e trazer convidados. Lembrando também da nossa Maratona Rema, que você também pode participar e ser abençoado com um ano de mensalidades pagas
e cursar esse treinamento bíblico maravilhoso que é o Rema. Amém? Ali atrás também nós temos no nosso Verbo Café, a cantina promovida pelo Life, né? Então você pode passar, abençoar esse departamento, né? E também depois você pode passar ali no nosso balcão de informações e também fazer a inscrição do seu filho, né? Do adolescente que você quer abençoar para o acamp deles, que é o Life Camp, né? Então você pode passar e também estar fazendo a inscrição do seu filho. Amém? Então, nossos visitantes, você que está nos visitando pela primeira vez, eu falei mais cedo a respeito, né, fiz o convite para você. Ali atrás nós temos a nossa equipe que está ali atrás assinando com a mão. Então você que está nos visitando hoje pela primeira vez, você pode ir juntamente com eles ali. Ele tem uma sala preparada especialmente para vocês, né? Deus sabia que vocês estariam aqui, então a gente só quer demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão e como estamos felizes com a sua presença aqui. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sem mais, eu creio que eu falei tudo. Então, uma semana abençoada. Vão na graça e na paz. Sejam abençoados na prática dessa palavra. E como diz nosso pastor, o seu telefone vai tocar e se prepare. Esse é o ano do transbordar na sua vida, em nome de Jesus. Amém.